Olá, pessoal, eu sou a professora Aline, professora da disciplina de Ciências, e na nossa aula, hoje nós abordaremos o número atômico, o número de massa e a representação dos átomos. Então, vamos relembrar inicialmente o que é elemento químico. Em aulas anteriores, eu já falei para vocês sobre elementos químicos. Nessas aulas, eu disse para vocês que um elemento químico é um conjunto de átomos que apresentam uma mesma característica, ou seja, que apresentam o mesmo número atômico. Esse número atômico, na verdade, ele quer dizer a quantidade de prótons que existe naquele átomo. Lembrando que os prótons são as partículas que apresentam carga positiva. Então, o número atômico é a quantidade de prótons, partículas com carga positiva que o átomo apresenta. Esse número atômico, ele é representado por uma letra, que no caso é a letra Z. Então, sempre que vocês estudarem e estiverem estudando ciências e verem a letra Z em algum local do livro, vocês lembrarão que essa letra representa o número atômico, ou seja, a quantidade de prótons que um átomo apresenta. Então, vamos entender melhor como seria isso. Aqui eu tenho um modelo do átomo, certo? E como nós já estudamos, o átomo apresenta uma região aqui no centro, que é o seu núcleo. No núcleo, nós podemos encontrar as partículas com carga positiva. Vejam o sinal de mais aqui. Essas partículas com carga positiva são os prótons. A quantidade de prótons que esse átomo apresenta é o seu número atômico. Então, vejamos que esse átomo apresenta 2 prótons, certo? Então, significa que ele tem número atômico igual a 2. Ou seja, esse átomo tem Z igual a 2. Cada elemento químico apresenta o seu número atômico característico, ou seja, o seu número de prótons. Então, vejamos a seguinte situação. Aqui nós temos uns cientistas e eles estão analisando átomos que estão em um tubo azul, que eu estou mostrando aqui na imagem. Então, eles começaram a analisar os átomos desse tubo azul e observaram que esses átomos, eles todos apresentavam 8 prótons. Ou seja, eles eram átomos com número atômico igual a 8. Isto é, com Z igual a 8, certo? Então, analisando os elementos químicos, é possível notar que o átomo que apresenta número atômico igual a 8, ou seja, que apresenta 8 prótons, são átomos do elemento químico oxigênio. Então, cada elemento químico apresenta o seu número atômico, ou seja, o seu número de prótons. Átomos que têm número atômico igual a 8 são átomos que pertencem ao elemento químico oxigênio. Então, os átomos que estavam nesse tubo que eles analisavam, como tinham um número atômico igual a 8, então eles são átomos do elemento químico oxigênio. Vejamos o segundo tubo que eles analisaram. Esse tubo laranja apresentava átomos que tinham 26 prótons. Então, esses átomos apresentavam um número atômico igual a 26, ou Z igual a 26. Átomos que apresentam 26 prótons, ou seja, Z igual a 26, são átomos do elemento químico ferro. Então, o número atômico é característico de cada elemento químico. Então, cada elemento químico apresenta o seu número atômico, isto é, seu número de prótons. Agora que a gente já sabe o que é o número atômico, que é a quantidade de prótons de um átomo, nós vamos entender o que é o número de massa. O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Relembrando para vocês que os prótons são as partículas com carga positiva. Já os nêutrons são as partículas sem carga elétrica.
Então, vamos observar esse átomo que está sendo mostrado aqui. Aqui nós temos o núcleo. No núcleo, nós vamos encontrar as partículas com carga positiva, que são os prótons, e partículas sem carga, que são os nêutrons. Aqui, girando ao redor do núcleo, nós temos as partículas com carga negativa, que são chamadas de elétrons. Para saber o número de massa desse átomo, nós vamos somar o número de prótons mais o número de nêutrons, ou seja, o número de partículas com carga positiva mais o número de partículas sem carga elétrica. Outra coisa que vocês precisam saber é que o número de massa ele é representado pela letra A. Então, vejamos melhor como seria calculado o número de massa. Como eu falei, o número de massa é representado pela letra A. E ele pode ser calculado usando essa expressão. A é igual a Z mais N, onde A é o número de massa que eu estou procurando saber, Z é o número de prótons, certo? E N é o número de nêutrons. Então, o número de massa é igual à soma dos prótons mais os nêutrons. Nesse exemplo aqui, qual seria o número de massa desse átomo? Observem que existem aqui, ó, 3 prótons, certo? E quantos nêutrons que são sem carga? 1, 2, 3, 4. Então, se vocês somarem 3 mais 4, irá dar 7, certo? Então, 7 seria o número de massa desse átomo. Vejamos um exemplo de como seria cobrado o número de massa em algumas questões. Então, observe o átomo a seguir e calcule seu número de massa. Então, para calcular o número de massa, nós precisamos somar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Tentem calcular o número de massa desse átomo que está sendo mostrado. Lembrando que os prótons são as partículas representadas em amarelo, como está mostrando aqui na série. E os nêutrons são as partículas representadas em vermelho. Pausem o vídeo e realizem esse cálculo para comparar com o que eu vou mostrar a seguir. Então, o número de massa é calculado usando essa expressão, onde A é igual a Z mais N. Onde A é o número de massa, que é o que eu estou procurando saber. O Z desse átomo é 3, porque tem 3 prótons. 1, 2, 3. E o número de nêutrons é 4, porque tem 4 nêutrons. Certo? Então, quando eu somar 3 prótons mais 4 nêutrons, o número de massa será igual a 7. Coincidentemente, ficou igual à imagem do exemplo que eu dei anteriormente para vocês. Então, vamos para o segundo exemplo. Para a segunda questão, perdão. Se o átomo de ferro tem 26 prótons e 30 nêutrons, qual seria o seu número de massa? Então, faça um cálculo do número de massa desse átomo de ferro, que tem 26 prótons e 30 nêutrons. Então, vamos lá. Se ele tem 26 prótons e 30 nêutrons, o seu número de massa será A igual a Z mais N, onde A é o número de massa, que eu estou procurando saber, Z é a quantidade de prótons, é o número atômico, que a questão diz 26, e N é o número de nêutrons, que como na questão fala, são 30 nêutrons. Quando a gente somar 26 mais 30, o número de massa desse átomo será igual a 56. E aí, o último assunto abordado na aula de hoje é representação dos átomos. Os átomos, como eu já falei em outras aulas, eles costumam ser representados usando símbolos. Então, eu represento o símbolo daquele elemento químico. Esses símbolos dos elementos químicos, caso vocês tenham interesse em conhecer, vocês podem pesquisar normalmente na internet e aí vocês vão encontrar vários sites mostrando símbolos de elementos químicos, certo?
Além de colocar o símbolo do elemento químico para representar o átomo, a gente deve indicar o número de massa daquele átomo e o seu número atômico, onde o número de massa ele é colocado na parte superior esquerda do símbolo. Já o número atômico deve ser colocado na parte inferior esquerda do símbolo. Então, vamos supor, aqui eu tenho o meu elemento X e eu vou representar o átomo desse elemento. Então, eu vou colocar o símbolo dele, que é X. Na parte superior esquerda, eu vou colocar o número de massa. E na parte inferior esquerda, eu colocarei o número atômico daquele átomo. Como vocês saberão isso? Normalmente, a questão fornecerá informações a respeito do número atômico e do número de massa para vocês poderem representar aquele átomo daquele elemento químico. Então, vamos observar alguns exemplos a seguir. O primeiro exemplo é a representação do átomo do elemento químico cálcio. O cálcio, ele é simbolizado por Ca, certo? O número de massa do cálcio é 40. Já o número atômico do cálcio é 20. Então, se eu vou representar o átomo do elemento químico cálcio, eu colocarei o símbolo dele, Ca. No canto superior esquerdo, eu colocarei o número de massa, que é 40. E no canto inferior esquerdo, eu colocarei o número atômico, que é 20. Como eu disse, vocês não precisarão decorar essas informações, pois a questão fornecerá tudo o que vocês precisam para respondê-lo. Próximo exemplo. Agora vamos representar um átomo do elemento oxigênio. O oxigênio tem como símbolo a letra O. O número de massa do oxigênio é 16. O número atômico do oxigênio é 8. Então, para representar o átomo do elemento oxigênio, eu colocarei o símbolo O. Aqui acima, eu coloco no canto superior esquerdo, eu coloco o número de massa. No canto inferior esquerdo, eu colocarei o número atômico. Então, dessa forma, eu represento o átomo do elemento químico oxigênio. Então, com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje. E aí, vocês podem encontrar informações complementares do conteúdo no plano de estudo que eu enviei para vocês, assim como as questões que deverão ser respondidas e enviadas. Entrem em contato comigo caso vocês tenham dúvida e não deixem de realizar as atividades e a entrega no prazo certo, pois isso é muito importante para a composição da nota de vocês ao longo das aulas remotas. Estou disponível aqui para atender vocês e até a próxima aula.